Olá, amigos. Aqui é a professora Patrícia Quintão, tudo bem? Vamos chegando aí, deixa eu ver se está tudo ok. Eu vou acompanhando vocês aqui pelo outro terminal também. A transmissão está sendo feita aí pelos canais do YouTube, do Ponto dos Concursos e o meu canal aqui da professora Patrícia. Gostaria até de convidá-los, né, a se inscreverem em todos eles. Bom, parece que tudo ok. Vamos lá, então, ao que interessa. Então, pessoal, alguns meses atrás, nenhum de nós poderia sequer, né, imaginar que essa pandemia e tudo que está acontecendo aí fosse surgir em nossas vidas. O fato é que a gente não sabe ao certo quando que a normalidade será de fato restaurada em nossas vidas. Pode ser antes do que imaginemos, ou até mesmo pode demorar bastante, né? Então, qual que é o grande problema nisso tudo? É que nós temos diversas pessoas em processo de preparação para concursos. E um dos aspectos mais importantes para que você tenha o sucesso almejado nessa preparação é justamente a continuidade desse estudo, né? Nós sabemos que os prejuízos da interrupção de uma semana apenas, por exemplo, já são visíveis. Que se dirá de um mês ou até mais, né? E o que nós temos visto é muito preocupante. Diversos alunos e alunas simplesmente não estão conseguindo estudar, né? Então, como que fica a sua situação nesse tempo nesses tempos difíceis, né? A gente precisa parar para refletir. Eu sei que dificuldades existem e muitas vezes, né, a gente não consegue se concentrar e em vários momentos a gente pensa até mesmo em desistir. Mas eu digo a vocês, com toda a força aí do meu coração, persista, insista, jamais desista, tá? Então é essa mensagem que eu quero passar para vocês. E eu aproveito também para informá-los de que cada vez mais aí nesse período de quarentena eu irei liberar aí diversos webinários, e-books, questões comentadas e tudo mais aí que vocês precisarem para que tenham um reforço aí nessa preparação da disciplina de tecnologia da informação e informática básica para concursos. Tá? Podem me enviar aí sugestões de webinários que eu irei preparar todo esse conteúdo aí com muito carinho para todos vocês, ok? Vamos juntos então, né, nessa caminhada. Eu vou colocar aqui a exibição na tela integral e a gente segue então com diversas dicas sobre uma temática que diversos alunos aí me pontuaram ser aí de grande dificuldade na área de banco de dados, que é a normalização de dados. Tá? Então, o grande objetivo hoje é que você consiga ter o entendimento de o que é um banco de dados, o que é um banco de dados relacional, como se dá o processo de normalização, para que ele existe, quais são as principais formas normais, então com destaque aqui para a primeira, segunda e terceira, né? E por fim, eu vou falar um pouquinho da álgebra relacional e a gente encerra aí o nosso webinário de hoje, tá? Obrigada aí pela sua presença e vamos então, né, ao que interessa. Já carregando? Ok. Rumo então às dicas e questões de hoje, com foco nosso em normalização de dados. A primeira questão é uma questão que foi aplicada na prova de banco de dados do cargo de analista ministerial. Então, a questão fala o seguinte, deixa eu só exibir aqui o ponteiro, que eu gosto de marcar os pontos de maior destaque aí da questão. Então, em um banco de dados relacional, a atividade de normalizar suas tabelas tem como objetivo. Então, a primeira coisa, eu preciso saber o que significa um banco de dados, o que é um banco de dados relacional, o que são atributos, tuplas, relação e assim por diante. Então, eu vou fazer um apanhado aqui geral para vocês e em seguida nós daremos continuidade aí à questão. Então, o que é um banco de dados?
Um banco de dados nada mais é do que uma coleção de dados interrelacionados que representam informações sobre um domínio específico. Existe um autor aí, renomado, né, na área de banco de dados, que é o Navast, e ele cita 3 características importantes do banco de dados. Então, ele diz o seguinte: o banco de dados ele representa algum aspecto do mundo real, às vezes conhecido como minimundo ou universo do discurso. Então, as mudanças que ocorrem no minimundo devem ser refletidas no banco de dados. O Navast também destaca que essa coleção de dados ela é logicamente coerente, com algum significado inerente. Guardem isso, tá? Isso já foi questão aí de várias provas. Então, eu tenho que uma variedade aleatória de dados não poderá ser intitulada banco de dados. O banco de dados ele é construído e populado com dados para uma finalidade específica. Tá? Ele pode ter qualquer tamanho e complexidade. O banco de dados não é software, né? O SGBD é um software, agora o banco de dados não, ele é um conjunto de dados integrados, né? Destinados a atender às necessidades aí de uma comunidade de usuários. E o banco de dados ele pode ser manual ou computadorizado. Um outro ponto importante, antes da gente comentar a questão, diz respeito ao conceito de esquema e instância. Eu recebi uma questão hoje no fórum sobre isso. Então, eu resolvi colocar aqui para vocês. Então, o que significa esquema? Esquema é o projeto geral do banco de dados. Então, os esquemas eles são alterados com pouca frequência. Aqui eu tenho, representando aqui o esquema, os atributos aqui da relação nome, rua, cidade, número da conta, e dessa outra tabela, relação número, conta e saldo. E o que é a instância? A instância do banco de dados é um conjunto de informações contidas em determinado banco de dados em um dado momento. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte: o SGBD ele é responsável por garantir que toda instância do banco de dados satisfaça aqui ao esquema do banco de dados, respeitando a sua estrutura e as suas restrições. Isso é muito importante aí para a prova, tá? Por isso que eu digo para vocês que os conceitos de banco de dados, eles são cumulativos. A gente precisa entender a essência, né? O que significa o banco, o que é o esquema, instância, um atributo, SGBD, arquitetura de 3 camadas e assim por diante, para que a gente lá na frente consiga resolver de forma mais fácil, né? De forma facilitada as questões que porventura vierem na prova sobre banco de dados. Em um banco de dados relacional, né, porque a banca cita logo no início o termo lá de banco de dados relacional. Então, em um banco de dados relacional, os dados eles são armazenados aonde? Em tabelas. E as tabelas são organizadas em colunas. Cada coluna representa um atributo da minha tabela. Então, eu tenho, por exemplo, uma tabela que é conhecida também como relação, chamada EMP, e os atributos da minha tabela de exemplo são código EMP, nome, código departamento, DEPTO, e tag funcional. Então, qual outro elemento que eu preciso identificar aqui, né, para a gente poder entender bem aí os próximos conceitos que eu irei apresentar? Nós temos aqui que cada linha dessa relação representa uma tupla, ok? Então, as linhas são tuplas, as colunas são atributos, os nomes dos campos são conhecidos como nome dos atributos. E aqui eu tenho um exemplo de um valor do campo, ou valor do atributo. Tá? Então, aqui eu tenho que o empregado E5, ele se chama Luiz, ele trabalha no departamento D1 e a categoria funcional dele é C5. Eu tenho um empregado cujo código é E3, Marcos, né, o código do departamento D2, C5 é a categoria funcional, e assim por diante, tá? Então, tendo entendido aí esses conceitos, vamos adiante, né?
Já no enunciado, a banca cita em um banco de dados relacional. Então, nós já vimos até agora o conceito de banco de dados e o que significa aí um banco de dados relacional. Então, em um banco de dados relacional, a atividade de normalizar suas tabelas tem como objetivo, né? Vamos lá. Gerar os triggers especificados para o banco de dados. Não. Mas professor, o que significa triggers, né? Trigger é um tipo especial de procedimento armazenado. Então, ele é executado sempre que há uma tentativa de modificar os dados de uma tabela que é protegida por ele, tá? Isso não tem a ver aí com a normalização. Então, nós podemos eliminar essa assertiva. Letra B. Eliminar ou, pelo menos, diminuir redundâncias de dados desnecessárias nessas tabelas. Ok, tá? Então, a letra B é a resposta aí da nossa questão. A gente precisa entender o seguinte: um dos principais objetivos da abordagem de banco de dados é reduzir o quê? Redundâncias, né, de dados, evitando, então, que dados duplicados sejam armazenados sem necessidade no banco. Então, um dos modos de você controlar a redundância é aplicar o quê? A normalização das tabelas. Então, a normalização dos dados é uma série de passos que se segue aí no projeto de um banco de dados e permite que se faça um armazenamento consistente e um eficiente acesso aos dados em um banco de dados relacional. Simples assim agora, né? Então, pessoal, esses passos aí reduzem o quê? A redundância de dados e as chances dos dados se tornarem inconsistentes. Tá? Nem sempre eu vou conseguir eliminar todas as redundâncias, né? Mas pelo menos eu tento, ou no mínimo eu vou tentar aí, diminuir essas redundâncias. Tá? Então, letra B é a resposta. Letra C, impedir o acesso ao banco de dados por parte de usuários desconhecidos? Não, isso não é papel da normalização. Compilar todas as funções inseridas no banco de dados? Não. Preparar todas as tabelas do banco de dados para um backup completo? Também não. Não tem nada a ver com esse cenário. Então, quando você fala em normalização, a gente já pensa, né, de imediato, tentar reduzir ou eliminar redundâncias de dados nas tabelas. Então, letra B é a resposta dessa questão. A questão seguinte é uma questão de analista de tecnologia da informação. Muitos alunos me questionam nos cursos, né, até que ponto eles devem estudar questões específicas da área de tecnologia da informação em concursos da área fiscal. Bem, pessoal, a gente vai até um determinado nível de profundidade, né? Então, o professor ele tem a facilidade aí de conseguir mapear esse nível. Mas eu não posso ficar exclusivamente em questões de níveis mais simples, né? Porque se você tiver uma questão mais elaborada, de maior grau de dificuldade, você não conseguiria resolver. Então, dentro aí de um curso de tecnologia da informação para a área fiscal, a gente tem aí o estudo de algumas questões também da área específica de TI, justamente para te preparar para o pior que pode vir, né? Que é aquela questão aí de maior nível de dificuldade. Mas vamos lá. Na área fiscal, a gente precisa ter todos esses conceitos muito bem entendidos. A banca, ela pega um determinado conceito e faz uma aplicação prática daquele conceito em uma tabela, e aí, às vezes, você fica com uma maior grau de dificuldade para analisar a questão, mas nem sempre ela é uma questão difícil. Tá? Às vezes é um item lá que você não conseguiu captar para responder a questão, que pode ser o seu diferencial ali. Então, vamos lá, pessoal. Essa parte inicial ela é muito importante. Tá? Todos esses conceitos, né, que a gente menciona aí nas aulas anteriores, até chegar na aula de normalização, eles são primordiais para que você tenha uma maior familiaridade aí com o termo de normalização quando você chegar nesse capítulo da matéria. A questão seguinte:
com relação a banco de dados, julgue o item seguinte. Em normalização, a primeira forma normal é caracterizada por uma tabela com a existência obrigatória de uma chave primária e uma chave estrangeira. Olha só, nós temos aí vários conceitos também nesse enunciado aí da questão. Então, a questão cita normalização, primeira forma normal, tabela com existência obrigatória de uma chave primária e uma chave estrangeira. Se você não viu o conceito de chave primária e estrangeira, como que você vai já pensar em primeira forma normal? É mais complicado. Então, o conceito de normalização a gente já viu. E a gente precisa saber o seguinte, que as primeiras formas normais, elas foram criadas lá na década de 70 e elas persistem até hoje, para verificar se o seu banco de dados ele está bem projetado, ok? E vamos então a mais um conceito aí, que é o conceito de chave primária estrangeira. Então, a gente tem que, em um projeto aí de um banco de dados relacional, eu já falei sobre ele, o conceito então de chave primária estrangeira é um dos pilares para que você possa manter a integridade dos dados. E esses dois conceitos, eles não estão diretamente relacionados à primeira forma normal, tá? Eu tenho certeza que nesse momento, né, a grande maioria aí de vocês já viram aí as diversas formas normais. Isso quer dizer que, mesmo você tendo uma tabela desnormalizada, ela ainda vai precisar de chaves primárias e chaves estrangeiras. A chave primária, ela serve para quê? Para poder identificar de uma maneira única um determinado registro. Então, eu coloquei aqui para vocês duas tabelas, a primeira e a segunda. Nessa segunda, eu tenho dois atributos, número do departamento e descrição, sendo que a chave primária dela é o número do departamento. Esse número do departamento é a chave estrangeira na outra tabela. Então, nesse momento aqui, eu fiz o quê? Eu permiti que se tenha um mecanismo para a implementação de relacionamentos, permitindo uma navegabilidade em um banco de dados relacional, tá? Então, o principal objetivo aí da chave estrangeira é ser esse mecanismo que permite a implementação de relacionamentos em um banco de dados relacional. Continuando então, nós vimos que esses dois conceitos aí, eles não estão diretamente relacionados à primeira forma normal. Mas o que é a primeira forma normal? Qual é a premissa, né? O que a primeira forma normal ela diz? Bom, ela diz o seguinte, uma tabela ou relação ela está na primeira forma normal se e somente se todos os valores das colunas, ou seja, todos os seus atributos forem atômicos, tá? Então, vamos lá, ó. Todos os valores das colunas, eu já disse que a coluna, ela mostra o quê? Os atributos, né? Então, todos esses valores das colunas devem ser atômicos. Atômicos ou indivisíveis, né? Outro termo aí que pode aparecer para vocês. Então, em outras palavras, uma tabela ou relação, para que ela esteja na primeira forma normal, ela não pode possuir atributos multivalorados e nem compostos. Professora, mas complicou, porque eu não sei o que é um atributo multivalorado ou composto, né? Então, vamos aprender aqui agora. Um atributo multivalorado, ele possui um conjunto de valores para a mesma entidade. Então, por exemplo, eu posso ter aqui o registro dos diversos telefones de clientes. Então, eu sou uma cliente de uma determinada organização e eu tenho, por exemplo, 3 números de telefones. Se eu for registrar esses 3 números em um determinado atributo, eu já vou quebrar a questão aí relacionada à primeira forma normal, né? Porque ela diz que eu não posso ter atributos multivalorados. Então, na prática, a representação de um atributo multivalorado, ela requer que você tenha uma tabela auxiliar para guardar esses múltiplos valores. Então, se eu tenho mais de um número de telefone, para que eu possa representar essa situação, o banco de dados ele pode ter aí uma segunda tabela
intitulada de telefones, que vai fazer referência à tabela principal clientes, por meio de quê? Por exemplo, através do número de CPF de cada cliente. Tá? Então, nessa tabela telefones, eu teria registrado aí todos os telefones da cliente Patrícia. Então, e o que significa atributo composto? Então, pessoal, além dos atributos multivalorados, nós temos também os atributos compostos, que são aqueles que estão espalhados por mais de uma coluna. Ah, mas o que é isso, professora, né? Vamos lá, um atributo bem clássico aí para vocês entenderem é o atributo endereço. Então, quando você coloca o seu endereço em um determinado documento, você vai especificar qual é o nome da sua rua, o número da rua, o número da sua residência, algum complemento, né? O bairro, cidade. Então, várias informações em um único campo não podem existir. Então, isso vai fazer com que você tenha uma violação da primeira forma normal. Tá? Ela diz que o valor do atributo deve ser indivisível ou único. Tá? Eu vou repetir isso aí para vocês até o final da nossa aula. Então, pessoal, a primeira forma normal, ela prega que todos os atributos devem ser atômicos, indivisíveis, ou seja, não são permitidos atributos multivalorados, atributos compostos ou atributos multivalorados compostos. Isso tudo vai violar, né, a primeira forma normal. Então, aí, esse gabarito é errado. Um outro ponto importante é que a primeira forma normal ela é considerada uma parte da definição formal de uma relação em um modelo relacional básico. E aí você pode dizer o seguinte: só é considerado de fato um banco de dados relacional se as tabelas desse banco estiverem ao menos na primeira forma normal, tá? Então guardem isso aí para a prova, isso aí é bem importante para vocês. Ok aí, pessoal? Podemos continuar nesse ritmo? Então vamos em frente. Eu falei para vocês, então, que nós temos aí diversas formas normais, né? Então, para que um banco ele se encontre em cada uma dessas formas normais, ou em cada um desses estágios, cada uma das tabelas desse banco cada uma das tabelas deve atender a alguns pré-requisitos. Então, eu falei quais são os pré-requisitos da primeira forma normal. Agora, então, vamos aos pré-requisitos da segunda forma normal. Quais são eles? Uma relação, então, ela estará na segunda forma normal se e somente se estiver na primeira forma normal e os seus atributos não chaves forem dependentes funcionais completos da chave primária. Né? Vamos lá, pessoal. Falando em outras palavras aí, ela deve estar na primeira forma normal e os seus atributos não chaves são dependentes funcionais completos da chave primária. Cada atributo não chave não poderá ser dependente de apenas parte da chave. Ou seja, cada atributo não chave, né, ele deve ser dependente da chave primária como um todo. Então, vamos lá. Eu vou colocar um exemplo aqui, aí eu tenho certeza de que esse conceito vai ser mais acessível para vocês entenderem. Então, eu coloquei aqui para vocês uma tabela, uma relação, né, intitulada fabricante-produto. Essa tabelinha está aqui embaixo. E aí eu pergunto para vocês, essa tabela que possui como atributos ID fabricante, ID produto, valor unitário e país, né, com as informações que foram elencadas a seguir, ela se encontra na primeira forma normal? Sim ou não? Mandem aí para mim a resposta. Deixa eu ver ali, a Terezinha, o Ícaro, o Luiz, tem várias pessoas aí que já vão começar a responder. Sim ou não, pessoal? Essa relação já se encontra na primeira forma normal? Vamos lá.
Qual é a premissa, né? Qual é o pré-requisito aí da primeira forma normal? Nós temos que todos os valores, todos os atributos são atômicos. Então, se eu olhar para essa relação, eu já consigo identificar isso? Sim, olha lá, ó. O Cabral também já está respondendo. Tem várias pessoas aqui. Deixa eu acompanhar um pouquinho aqui pelo... A Luciana, ei Lu. Eu tenho vários coaches aqui também assistindo a esse webinário. Então, pessoal, a gente pode observar que eu não tenho valores aí multivalorados nem compostos, conforme eu já exemplifiquei para vocês. Então, essa relação encontra-se na primeira forma normal. Bom, já é um bom caminho andado para a gente poder chegar na segunda forma normal, tá? Então, o que diz a segunda forma normal? Cada atributo não chave não poderá ser dependente de apenas parte da chave. Né? Então, vamos analisar mais o seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, o atributo ID fabricante. Esse atributo, ele determina quais outros atributos aqui dessa relação. Então, o ID fabricante está relacionado a país. E o ID do produto está relacionado, ele determina o quê? O valor unitário. Então, eu tenho aqui parte da chave primária determinando um atributo não chave. E isso já não condiz aí com o que nós temos desejado aí na segunda forma normal. Então, nós temos aqui, ID fabricante determina país e ID produto determina quem? Valor unitário. Então, o que eu consegui identificar nessa questão? Os atributos que fazem parte da chave primária, de forma isolada, determinam um atributo não chave. Então, isso aqui é um grande problema, que invalida essa relação estar na segunda forma normal. Eu preciso que todos os atributos não chaves sejam o quê? Dependentes da chave primária em sua totalidade. Então, como que a gente pode resolver essa questão de forma a torná-la apta à segunda forma normal? Eu tenho que desmembrar essa relação aqui fabricante-produto, essa tabela fabricante-produto, em duas outras relações ou tabelas. Então, agora eu vou criar uma relação chamada fabricante e uma outra relação chamada produto. Eu tenho aqui como chave primária da tabela produto, ID produto. E o valor unitário, então, está relacionado justamente a ele. O que preconiza aí a segunda forma normal. E fabricante, então, eu tenho ID fabricante e o país. Então, o fabricante 10, ele está no Brasil. O fabricante 11 na Itália, o 12 na Bélgica, e assim por diante. O ID do produto, o produto 1 tem como valor 15, o produto 2, 25,50, assim por diante. Então, nesse momento aí, essas duas relações, elas atendem a primeira forma normal e a segunda forma normal. Ok? Eu consegui resolver aquele problema que foi identificado na relação anterior. Onde eu tinha atributos não chave fazendo parte aí de forma isolada de uma parte da chave primária. Vamos lá, deixa eu ver os comentários aqui. Eu estou acompanhando aqui pelo canal do YouTube, ok, pessoal? Se alguém estiver aí pela plataforma do ponto, tentem ir lá para o YouTube para eu poder checar as observações de vocês. Bom, continuando aqui, pessoal, vamos a um outro exemplo que eu criei para vocês. Então, seja a seguinte relação agora, veículo proprietário. Abaixo listada, não normalizada na segunda forma normal. O que significa, então, a segunda forma normal? A gente precisa reforçar esse conceito sempre. Ele é pré-requisito aí para vocês entenderem os demais, as demais formas normais. Então, cada atributo não chave não poderá ser dependente de apenas parte da chave. Será que isso está acontecendo? Eu tenho aqui a chave da tabela veículo proprietário sendo uma chave composta.
quais são os atributos dessa chave composta? Código veículo e código proprietário. Então, se eu tiver algum atributo não chave dependente apenas de parte dessa chave, eu já irei contrariar a segunda forma normal. Então, por exemplo, nome veículo depende de código proprietário? Não. Depende de código veículo? Sim. Então, eu tenho aqui uma observação. Nome proprietário depende da chave composta? Não. E assim por diante. Então, vamos ver aqui que eu coloquei aqui direitinho para vocês. Eu tenho que código veículo vai determinar quem? Então, o código veículo determina nome veículo. E determina o quê? O fabricante dele também. Ok? E o código proprietário vai determinar quem? O nome do proprietário. Então, a gente já viu que atributos que fazem parte da chave primária, de forma isolada, determinam um ou mais atributos não chaves. Então, o código proprietário determina o nome proprietário e código veículo determina nome veículo e fabricante. Então, aí nesse caso, eu não consigo atender a segunda forma normal dessa forma, como foi listada aí nessa relação. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos aí, nesse contexto, desmembrar essa relação anterior em duas relações. Eu crio uma tabela veículo e uma outra tabela intitulada proprietário. O que eu vou colocar na tabela proprietário? O código proprietário e o nome proprietário. O que eu vou colocar na tabela de veículos? Código veículo, nome veículo e fabricante. Então, a partir de agora, eu tenho que essas duas relações estão na primeira forma normal, ok. Por quê? Porque todos os atributos são atômicos, indivisíveis e, além disso, os atributos não chaves, eles são dependentes funcionais completos da chave primária. Fabricante depende única e exclusivamente do código do veículo. Nome veículo depende do código do veículo, ok. E aqui na segunda tabela eu tenho que nome proprietário depende de código proprietário, ok. Então, eu já tenho aí a segunda forma normal sendo atendida. Ok, pessoal? Vamos lá? Mandem aí feedback. Vamos continuar aqui, então. Eu só vou aprofundar de agora em diante. No contexto de normalização, eu já falei para vocês o que é normalização. Eu já falei que uma relação é uma tabela, né? Então, no contexto de normalização, quando a tabela não contém tabelas aninhadas, isso aqui é o seguinte, quando eu me refiro à primeira forma normal, a primeira forma normal, ela elimina tabelas aninhadas. Então, ela elimina aqueles atributos compostos, né? Então, quando eu menciono essa informação, eu já estou me referindo aqui à primeira forma normal sendo atendida. E ainda a questão diz, quando a tabela não possui colunas multivaloradas, eu estou também me referindo à primeira forma normal, porque ela diz que a relação não pode possuir atributos multivalorados nem compostos. Então, até aqui, eu já sei que eu estou me referindo à primeira forma normal, tá? Agora, vamos continuar. No contexto de normalização, quando a tabela, além do que eu já falei, ela não contém dependências parciais, então esse conceito aqui de dependências parciais está ligado à segunda forma normal, né? Porque ela diz o seguinte, não pode conter dependência parcial da chave. Então, aqui eu já consigo chegar na segunda forma normal. Deixa eu representar aqui para vocês. E, além disso, o enunciado diz, no contexto da normalização, quando a tabela atende a todos esses elementos e ainda contém dependências transitivas, disse que ela está... Bom, eu só posso dizer aqui... Eu vou explicar mais um conceito aqui para eu poder chegar na resposta, ok? Mas eu já sei que, de cara, ela já está atendendo a primeira forma normal
e a segunda forma normal. A terceira forma normal, ela busca eliminar dependências transitivas. Então, se eu estou dizendo aqui no enunciado que contém dependências transitivas, isso aí contraria o que diz a terceira forma normal. Então, a gente já sabe aí que a resposta vai ser a letra B, de bola. É isso, pessoal, por isso que eu disse para vocês. A gente precisa entender esses conceitos, né, na medida em que eles são apresentados, porque uma palavrinha-chave aí pode ser decisiva no momento aí de você interpretar a questão relacionada a esse conteúdo aí de normalização de dados. E outros conteúdos também da área de tecnologia da informação. Então, vamos à terceira forma normal. A Terezinha está perguntando se essa é a primeira aula. Não, de banco de dados, não. Em banco de dados, a gente tem uma aula de conceitos introdutórios, depois a gente fala do modelo entidade de relacionamento, aí a gente vai para a parte de modelo relacional, aí que nós iremos falar sobre a questão aí de normalização. A parte de SQL vem após esses conceitos aqui serem bem entendidos também, tá? Então, pessoal, terceira forma normal. Uma tabela está na terceira forma normal se e somente se ela estiver na segunda forma normal e todos os seus atributos não chaves forem dependentes não transitivos da chave primária, tá? Tá vendo que ela utiliza aqui o conceito, atributos não chaves. Então, eu falei para vocês o que é uma chave primária, né? E na aula de conceitos básicos, a gente tem o conceito de chaves candidatas, chave estrangeira e outros elementos aí que são importantes. Então, guardando aí a terceira forma normal, ela preconiza o seguinte: a relação ela deve estar na segunda forma normal e todos os seus atributos não chaves são dependentes não transitivas da chave primária. Então, ela busca a eliminação de dependências transitivas. Quando a banca disse aqui que a relação possuía dependências transitivas, eu já pude perceber aqui que essa relação não se encontra na terceira forma normal. E, por consequência, não se encontra na quarta forma normal e nem na quinta. Os pré-requisitos aí são cumulativos. Então, pessoal, para você alcançar a terceira forma normal, por exemplo, um banco de dados ele precisa atender aos pré-requisitos das primeiras e segunda formas normais, acrescidos dos requisitos exclusivos da terceira forma normal, tá? Então, a letra B é a resposta. Aqui um esqueminha que eu coloquei até na última aula aí que eu disponibilizei sobre esse assunto. Então, nós temos aí a normalização. Como eu disse para vocês, esse conceito ele não é de hoje, né? Ele foi criado lá na década de 1970 por um grande autor aí da área de banco de dados, que é o Code. E esse conceito ele persiste até hoje e ele é muito importante para verificar se o seu banco de dados está bem projetado. Então, se você me perguntar, professora, quais são as formas normais que são mais cobradas? Então, eu pediria para vocês estudarem a primeira, a segunda e a terceira, ok? Então, vou marcar aqui, os mais importantes. Até aqui, você já consegue aí resolver cerca de 60% das questões de normalização, tá? A gente tem uma terceira forma normal melhorada, mais forte, que é a forma normal de Boyce Code, tá? E depois você tem a quarta forma normal e a quinta. Quarta e quinta raramente são cobradas, né? No caso aí da quarta e quinta, eu quero que vocês guardem o que eu coloquei nesse mapa mental. Depois vocês podem dar uma lida aí sobre isso. Mas eu quero que vocês guardem na aula de hoje. Se vocês conseguirem, né, memorizar o conceito referente à primeira e à segunda, já está de bom tamanho aí para vocês, né, continuarem aí a fazer mais questões relacionadas à normalização e em seguida, né, entenderem a terceira forma normal e as demais. Então, vamos lá. A primeira forma normal não contém o quê? Não pode possuir atributos multivalorados e nem compostos,
né? Eu já exemplifiquei atributos desse tipo aí para vocês. Os valores são atômicos, né? Todos os valores das colunas da tabela, na primeira forma normal, todos os atributos da tabela, na primeira forma normal, eles são indivisíveis, são atômicos. Então, isso é muito importante, tá? É para sair daqui e fixar esse esqueminha, esse mapa mental na página principal aí do seu caderno de revisões. E na segunda forma normal? Então, eu não disse para vocês que os pré-requisitos são cumulativos? Então, se eu estou na segunda forma normal, eu preciso estar também na primeira forma normal e, além disso, atender a alguns requisitos exclusivos da segunda forma normal. Nesse caso, não conter dependência parcial da chave. Eu ilustrei para vocês aí 2 exemplos em que eu tinha essa dependência parcial da chave. Para eliminar essa dependência parcial, nós tivemos que distribuir aquela relação em 2 outras relações, tá? A Terezinha está aqui falando que muito da linguagem utilizada aqui hoje é usada em lógica. Isso. A gente fala muito aí inclusive, nessa aula de normalização, a gente fala da álgebra relacional. Então, os conceitos aí são aplicáveis a esse cenário. Na segunda forma normal, nós temos que atributos não chaves não podem depender de parte da chave primária, ok? De parte da chave. Então, esse conceito aí é importante. E na terceira forma normal, então, como eu disse, os pré-requisitos são cumulativos. Então, na terceira forma normal, eu preciso estar na segunda forma normal. E, além disso, não podemos ter aí dependência transitiva. Em uma outra aula ao vivo aí, eu posso criar outros exemplos aí da terceira forma normal e assim por diante. Não é o contexto aqui da nossa aula de hoje, tá? Continuando, então a gente tem aqui outras formas normais. E se você tiver que memorizar, você vai começar pela primeira e segunda, entendeu as 2 bem e já está acertando aí todas as questões relacionadas, aí você continua no estudo aí da terceira forma normal e nas demais. Mas vamos continuar então, resolvendo aí mais uma questão. Essa figura ilustra justamente que os pré-requisitos são cumulativos. Então, eu tenho no primeiro cenário uma relação ou uma tabela qualquer não normalizada, ok? Mas eu disse para vocês que a normalização é importante para verificar se o seu banco de dados está bem projetado, né? Para eliminar redundâncias e outras anomalias aí que você, porventura, pode ter aí na sua relação. Então, eu tenho que uma relação na segunda forma normal, ela deve estar na primeira forma normal. E assim por diante. Uma relação na terceira forma normal, ela deve estar na segunda forma normal, né? Que deve estar na primeira, e assim vai, tá? Então, a gente tem que esses pré-requisitos são cumulativos. Para alcançar a quarta forma normal, eu preciso estar na terceira forma normal? Sim, eu preciso estar... obedecer à forma normal de Boyce Code? Sim, e assim por diante, tá? Essa figura é legal para vocês memorizarem e lembrarem desse conceito aí, né, que destaca que os pré-requisitos são cumulativos para a prova. Vamos lá, questão seguinte. Essa aqui a gente já fez. Então, essa aqui só repetindo. No contexto da normalização que nós vimos, a tabela não contém tabelas alinhadas e não possui colunas multivaloradas. Então, aqui eu já estou obedecendo a primeira forma normal. Além disso, você não contém, a relação não contém dependências parciais. Então, aqui eu já chego na segunda forma normal. E a relação contém dependências transitivas. Como na terceira forma normal eu quero eliminar dependências transitivas, eu já sei aqui que a resposta vai ser a letra B, de bola. Agora ficou fácil, né? O entendimento aí dessa questão. Deixa eu ver se tem mais algum questionamento aqui. Tem pessoas aí perguntando sobre outros conceitos, depois eu comento aí no final da aula. Vamos lá, questão aí do TCE recente, né?
que esse conteúdo aí foi cobrado na prova. Essa questão foi de 2018. De acordo com a normalização de entidades em bancos de dados relacionais, a entidade cujos atributos não-chave independem de outro atributo não-chave está na... Vamos lá, vamos recapitular aí. Nesse caso, a gente tem lá que a terceira forma normal ela preconiza que a relação deve estar na segunda forma normal e não conter dependência transitiva. Então, ó, atributos não-chave independem de outro atributo não-chave. Tá? Então, é justamente o conceito que a gente quer explorar aí nessa questão. Então, vamos lá, eu coloquei aqui um resumão para vocês. Então, na primeira forma normal, nós temos que todos os valores das colunas, ou seja, todos os atributos são atômicos, indivisíveis. Ok, pessoal? Mandem um ok aí, como é que... Se vocês estão conseguindo entender, tem uma galera aí assistindo a esse webinário, bem legal. É importante a participação de vocês, porque isso, né, nos estimula aí a criar outros webinários aí similares para, né, quebrar esse bloqueio aí que boa parte dos alunos tem com relação a essa disciplina. Na segunda forma normal, eu tenho que a relação ela deve estar na primeira forma normal e eliminar as dependências parciais, né? Cada atributo, então, não-chave não poderá ser dependente de apenas parte da chave. Então, eu estou eliminando aqui aquelas dependências parciais. Na terceira forma normal, então, a terceira forma normal ela diz o quê? A relação ela deve estar na segunda forma normal e, além disso, eu preciso eliminar as dependências transitivas. Então, nesse cenário aí, todos os seus atributos não chaves são dependentes não transitivos da chave primária. E aí nós temos a forma normal de Boyce Codd, que é conhecida como 3.5, né? Ela é considerada uma terceira forma normal mais forte. Então, nesse cenário, eu preciso estar na terceira forma normal e, além disso, os atributos não-chave não podem depender um dos outros. E assim por diante, pessoal. Guardem para mim, primeiro, segundo e terceiro. Né? Conseguiu entender essas três, aí você vai adicionando aí o conhecimento dessa forma normal de Boyce Codd. E quarta e quinta, se você for da área de tecnologia da informação, aí sim, a gente precisa tratar essas outras formas normais aí em maior profundidade, tá? Mas não é o caso aí da prova de tecnologia para a área fiscal. Então, na quarta forma normal, você precisa estar na terceira e eliminar as dependências multivaloradas. E na quinta forma normal, você deve estar na quarta forma normal, né? E você não pode ter dependência de junção. Aí aqui a gente já tem um outro conceito aí bem mais avançado que eu explico aí na aula específica para a turma aí da área de tecnologia da informação. Então, pessoal, letra D vai ser a resposta, né? Como a gente já viu. Então, a entidade cujos atributos não-chave independem de outro atributo, então aí a gente tem a terceira forma normal, que elimina as dependências transitivas. Então, letra D. Para uma tabela estar na forma normal Boyce Codd, bom, agora se a gente lembrar daquele esqueminha que eu passei, ó, então para você chegar nesse ponto, a sua relação precisa estar aonde? Na terceira forma normal e, por consequência, na segunda e na primeira. Então, a gente pega o valor maior que a terceira forma normal. Ela precisa estar na terceira forma normal. Além disso, atributos não-chave não podem depender um dos outros. Geralmente, quando vem uma questão aí na área fiscal, falando dessa forma normal, Boyce Codd, geralmente ela vai perguntar algo parecido com o que está listado aí nessa questão para vocês, tá? Agora, questões relacionadas à primeira, segunda e terceira
formas normais, aí sim a gente precisa ter um entendimento mais, né, abrangente aí sobre elas. Vamos lá. As operações da álgebra relacional, eu até falei um pouquinho lá atrás sobre isso, né? Seleção, projeção e produto cartesiano são implementadas na linguagem SQL, respectivamente, pelas cláusulas. Aqui, pessoal, eu comecei a entrar no assunto de álgebra relacional. Esse assunto é muito cobrado na prova específica de TI. Para a área fiscal, geralmente vem uma questão desse tipo. Né, que essa questão aqui, ela abarca em cerca de 60% do que é cobrado nesse conteúdo de álgebra relacional. Então, se você entende isso aí, você já tem grande probabilidade aí de acertar o conteúdo vindouro sobre essa temática na prova da área fiscal. Uma sintaxe básica. Então, aqui eu preciso saber o seguinte, para responder essa questão. As operações da álgebra relacional, que ele menciona aqui, seleção, projeção e produto cartesiano, são implementadas no SQL pelas cláusulas. Por quais cláusulas, né? Então, a gente tem que saber, nesse caso, que a álgebra relacional ela é um conjunto de operações presentes no modelo relacional. Você vai ver essas operações aonde? Lá na linguagem SQL, tá? Não é o caso aí do nosso webinário de hoje. Logo, não se preocupe aí com detalhes dessa notação, ok? Para a prova aí da área fiscal. E quais são as operações mais cobradas em prova? A projeção, a seleção e o produto cartesiano. Então, vamos lá. Eu preciso que vocês entendam como que uma consulta SQL ela é esquematizada. Né? Então, uma consulta típica em SQL, né, na linguagem de consulta estruturado, ela tem a forma select. Então, eu vou selecionar o quê? Um atributo, uma coluna 1, 2, ou, né, quais as colunas que eu desejar. A partir de onde? De onde? De alguma tabela. Então, select os atributos. From, aí você vai informar o nome da tabela. Where. Where aqui eu vou estabelecer uma condição. Essa condição pode ser opcional, tá? Ela pode vir ou não. Mas, no mínimo, eu vou selecionar algo de algum lugar. Então, eu vou selecionar atributos da tabela, tá? Essa é a sintaxe básica. Então, entendendo ali aquelas três cláusulas, select, from, where, nós iremos agora associar essas cláusulas à álgebra relacional. Então, a cláusula select, ela faz o quê? Ela te permite selecionar quais colunas que você quer ter no resultado da sua consulta. E essa cláusula select, ela corresponde à operação de projeção da álgebra relacional. Ok? Então, vamos ver aqui na questão, ó, select, projeção. Então, projeção é o segundo item aqui. Então, no segundo item da resposta, eu preciso ter o select. Então, as minhas alternativas serão C ou E. Eu já posso eliminar a assertiva A B e a D. Continuando, a cláusula from corresponde à operação de produto cartesiano da álgebra relacional. Então, quais são as relações que serão varridas na execução da expressão? Então, from, produto cartesiano. Vamos procurar aqui, ó. Produto cartesiano é o terceiro item mencionado na questão. E está relacionado a quem? A cláusula from. Então, eu já tenho aqui que a resposta vai ser a letra C. Vamos ver, então. A cláusula where corresponde à seleção do predicado da álgebra relacional. Então, where é seleção. Então, é o primeiro item aqui da resposta, where. Então, a letra C já é a resposta, tá? Bom, pessoal, isso aí a gente precisa entender e levar esse conceito aí para a prova. Ele é de grande valia, né, para essa parte aí da aula sobre normalização e álgebra relacional. Eu procurei aqui hoje colocar esses pontos, né, mais importantes. Esses bizus aí são, na verdade, dicas quentes aí para a prova que você, né, tem aí pela frente, tá? Eu costumo dizer que
Não dá para estudar tecnologia, né? Estuda uma aula, segue para outra e, né, você vai estudando aí de maneira sequencial, sem fazer as devidas revisões e muitos exercícios. Você só vai conseguir fixar o conteúdo, né, com revisões constantes, né, das aulas anteriores, com o entendimento desses conceitos básicos que serão importantes aí, né, para entender os conceitos mais avançados e, além disso, né, muitos exercícios. Então, eu tenho vários coaches aqui, né, assistindo a esse webinário. Eles já devem ter aí, escutado isso aí da coach, né, em diversos momentos. E a gente trabalha isso no processo aí de coaching. Eu pretendo aí nos próximos webinários trazer mais questões aí da terceira forma normal e outras questões aí sobre normalização para vocês, né? O nosso tempo aí já está finalizando, então deixa eu ver se tem mais alguma questão ali da galera. Ok. É isso, pessoal. Então, o que eu deixo para vocês de mensagem? A gente tem que sair da nossa zona de conforto, arregaçar as mangas e partir para a ação. Então, esse vai ser o primeiro passo aí para você poder alcançar o seu objetivo. Você precisa acreditar na sua capacidade, eliminar aquelas crenças limitantes que nos bloqueiam e nos, né, dificultam aí na hora de entender uma disciplina de maior dificuldade aí para vocês, tá? Superem esses desafios, porque aí eu tenho certeza de que ao final o resultado será um só, que é a sua aprovação, tá? Nesse período aí de quarentena, né, em que nós temos visto diversos alunos aí diminuírem o seu ritmo de estudos, nós entendemos todo esse processo, mas a gente precisa seguir algumas dicas, né? Então, eu posso passar aqui agora algumas dicas. Eu acho que vocês vão continuar aí comigo mais um pouquinho. Então, um dos pontos principais é reduzir aquela busca constante por notícias sobre números de infectados e mortos do coronavírus. Eu mesmo passei por isso. Na minha primeira semana, eu ficava o tempo todo contando lá quantos mortos, quantos infectados, e isso me causou, eu comecei a entrar em depressão, vendo esses números. Então, eu comecei a focar, né? Eu passei a buscar e pensar em qual era o meu sonho, meu objetivo, focar nisso para eu conseguir ter um desempenho satisfatório, tá? Não deixei de ver esses estatísticos, é claro, né? Eu não quero propor a vocês que vocês se tornem alienados aí da realidade. Não, não é isso. Apenas que não é necessário você fixar o seu pensamento nesses números a cada 5, 10, 15, 20 minutos aí, como muitos têm feito, tá? Então, que tal você se inteirar aí desses números uma vez ao dia, por exemplo? Vamos dizer, no final da tarde. Porque se você se inteirar desses números no início da manhã, aí já era, né? O seu dia já não vai ser o melhor, porque você já vai começar aí com uma notícia que vai te jogar para baixo e isso pode impactar nos seus estudos, né? E à noite, na hora de dormir, também não é o melhor momento, tá? E aí eu sugiro, então, esse cuidado, né, com a nossa saúde mental, porque a saúde mental ela vai ser primordial aí para você ter esse momento aí de, né, aproveitar todo o seu aprendizado diante aí desse excesso de informações. Então, pessoal, o seu corpo e a sua mente são um templo. Aí você precisa fazer alongamentos e exercícios que possam ser praticados dentro de casa, por exemplo, para reduzir o seu estresse, né, e aliviar aí as tensões. E aí, uma outra dica, eu vi até de um grande amigo aí, que é o professor Sérgio, lá de matemática, ele diz o seguinte: pela manhã ao acordar, faça algo que você sabe que deixa o seu coração em paz. E eu sempre segui essa dica no meu dia a dia. Então, eu acordo bem cedo hoje. Na verdade, eu tenho um filhinho de 4 anos e ele
6 horas da manhã ele já está de pé. Então a gente acorda 5h30 até 6 horas. E aí nesse momento eu gosto então de fazer algo que deixe o meu coração em paz. Eu posso ouvir uma música, eu posso fazer uma leitura de algo que me inspira e que me traga bons sentimentos. Eu posso fazer uma oração a Deus, né? Abastecendo-me de fé e esperança para enfrentar o dia. Eu posso fazer uma meditação. Então, o que você vai fazer vai depender, né, do que te faz essa diferença aí no decorrer do dia. Pode ser isso tudo junto também, né? A gente pode chamar aí, como o professor Sérgio uma vez, né? A gente estava comentando e ele fala, é o momento feliz da manhã, né? E a mesma coisa pode ser feita na hora de dormir. Então, a gente sabe que o sono ele é essencial aí na jornada do concurseiro. Se você for dormir, né, mergulhada em notícias sobre a pandemia, por exemplo, como que você vai ter um sono tranquilo e reparador, né? Eu estava vendo aí o Fantástico e fui ver as notícias aí sobre a pandemia em Manaus. Eu comecei a chorar, imagina, né? Eu vou dormir com esse estado de espírito, né, que não é para lá de reparador. Então é isso, pessoal, vamos cuidar do nosso dia a dia. O que você faz pela manhã, na hora que você inicia suas atividades, como que você se prepara para o dia, né? Depois você vai tomar o seu café, vai iniciar os estudos, né? Eu, por exemplo, na parte da manhã eu vou para a assembleia trabalhar, ou agora na pandemia eu trabalho em home office e o meu filho aqui em homeschooling, né? Então eu preciso lidar com todas essas variáveis e depois ainda estar bem para poder comentar questões e fazer uma aula como essa aqui que eu estou fazendo agora para vocês, né? Então, antes de você deitar para dormir, faça acontecer o seu momento feliz da noite, né? Escute lá uma meditação, entre aí num espírito em que você está concentrado no seu eu, né? No seu momento presente, porque se você ficar pensando somente no que está por vir, você vai ter uma crise de ansiedade. Se você pensar muito lá no que você poderia ter feito, né? Você pode entrar em depressão. Então a gente precisa trabalhar bastante aí o nosso eu, o momento presente e viver um dia de cada vez, né? E aí entra a questão de você fazer um planejamento de vida, né? Colocar o que você pretende realizar naquele dia como um norte, né? Para você colocar em prática. Então é isso, pessoal. Eu espero aí que todas essas dicas tenham sido aí muito interessantes para vocês, né? E como nós estamos vivendo aí um período atípico, né? Na verdade, estamos vivendo também momentos propícios à criação de novos hábitos em nossa vida. Então, o que você prefere? Né? Passar o dia angustiado e ficar paralisado de medo e de ansiedade ou adotar uma atitude diferente, buscando algo novo para sua vida que, né, vá fazer diferença para a sua aprovação. É essa mensagem que eu quis deixar para você no dia de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mandem para mim aí um feedback aí sobre o webinário, o que vocês acharam, e aceito aí sugestões de novos temas para os webinários futuros. Deixa eu ver aqui, ó. Será que na receita pedirão COBIT e outros assuntos estranhos de TI? Ou ficará no básico, que cai em fiscos estaduais? Bem, o Gustavo está me perguntando aqui. Bem, Gustavo, eu comecei a dar aulas para concurso em 2008, quando a Receita Federal já cobrava o conteúdo aí de tecnologia da informação de forma mais aprofundada. Eu acho que com as novas atividades aí que vêm sendo exercidas pelos auditores, né, com o uso das tecnologias da informação e comunicação, então eu acho que vem uma prova com esse conteúdo, que está sendo aí mais cobrado e que é necessário para o desenvolvimento das atividades na área fiscal. Então, hoje você vai lidar com grandes massas de dados e você precisa aí, identificar padrões, fraudes, não conformidades aí nesse emaranhado aí de informações. Né? Então, eu acho que
E aí, nesse ponto, o que que a gente, né, tem visto aí nos órgãos públicos? É, a, a necessidade de conhecimentos da área de governança, né? A AIT, o COBIT, para o ICMS Paraná, por exemplo, a ISO 20000, a parte aí de gestão de serviços de TI, a parte de banco de dados nem se fala, né, de primordial, de grande importância, a parte de data mining, data warehouse, modelagem multidimensional, big data, redes. Então, eu apostaria nesses pontos para a Receita Federal. Né? Para a área fiscal, isso já faz parte aí de todo o pacote, tá? A Lu tá mandando feedback aí, ela estava aí trabalhando, né? Ela é da área de enfermagem e conseguiu chegar a tempo para participar do webinário, maravilhoso. Bom, a Mari também está participando. Depois eu vou fazer um webinário que eu vou falar sobre essa dependência transitiva aí e eu vou explicar em mais detalhes esse ponto. Deixa eu ver aqui. O Cabral está falando aí sobre as dicas motivacionais. Bom, Cabral, é o que eu falo para vocês. Só o conhecimento técnico não vai te levar à sua aprovação. Você pode ter estudado todo o conteúdo necessário, mas se na hora da prova, né, você não estiver bem, estiver aí com aqueles bloqueios, você não vai conseguir fazer a excelente prova, tá? Então, essas questões aí são de primordial importância e eu trabalho isso com o coaching também, né? Por isso que eu gosto de passar essas mensagens aí para vocês. Bom, pessoal, é isso. Vou me despedir, então, de vocês. Os meus cursos aí podem ser acessados no Ponto dos Concursos por esse link. Eu gostaria de convidá-los a se inscrever no meu canal do YouTube. Né? Lá você tem várias outras aulas ao vivo que eu disponibilizei gratuitamente para vocês, tanto da área de informática quanto da área de tecnologia da informação. E, mais recentemente, aí eu criei o canal do Telegram, e todo o conteúdo que eu disponibilizo aí nas redes sociais, ele fica disponibilizado aí no Telegram. Então, você consegue ver desde a primeira mensagem que foi enviada até a data de hoje. Nem sempre no Instagram, por exemplo, você recebe todas as notificações que eu envio para vocês. Mas no Telegram, todo esse conteúdo fica aí disponível. Então, aproveitem aí todo esse canal aí de informações e eu prometo trazer muito mais aí para vocês durante a quarentena e até mesmo, né, após esse momento. Os livros aí que eu já disponibilizei, o de questões comentadas para a Fundação Carlos Chagas, de informática, e o de 1001 questões comentadas de informática com foco na banca CESP. É isso, tá? Aí vocês têm aí o meu canal do YouTube e meu endereço, meu e-mail, né? E outros canais das redes sociais para informação. Renan, obrigado, Cabral, Terezinha, né? Toda essa galera aí que participou ativamente. E os que não se manifestaram aqui pelo chat, né? Mas eu tenho certeza de que vocês devem ter aproveitado bastante o dia de hoje no nosso webinar. É isso, pessoal. Um grande abraço para todos e até, né, o próximo webinário.